Boa noite para todo mundo. Muito obrigada pela presença de vocês, por vocês estarem aqui. Estou muito feliz por esse nosso encontro, esse nosso reencontro, né? Já não é o primeiro. Hoje nós estamos na nossa quarta live e vamos falar de um tema que foi sugerido aqui por vocês, meus queridos e queridas, e foi um tema que me desafiou muito para preparar. E eu adorei preparar esse tema. Vou parar a música aqui, porque a pessoa não consegue. Foi o tema da mania de salvar os outros, né? E quando a gente jogou aqui no Instagram, né, para perguntar para vocês o que vocês pensavam sobre isso, né? Como que isso afetava a vida de vocês e o que vocês pensavam, achavam que a pessoa que tem essa mania de viver salvando os outros, viver resolvendo o problema dos outros, o que ela ganha com isso? A gente tem visto aqui nas outras lives que as nossas escolhas, elas sempre têm um ganho, né? Nunca são totalmente inocentes, vamos dizer assim. Então, as respostas que vocês trouxeram foram ótimas. Me ajudaram muito a preparar esse estudo e entregar para vocês um conteúdo que realmente faça sentido para a vida de vocês e que possa contribuir para a evolução cada vez maior de vocês. Então, as respostas, né, perguntando que ganhos a pessoa que tem a mania de salvar o outro tem, né, o que ela ganha com isso, como ela se beneficia. E as respostas foram expectativa de reconhecimento, ganhar um carimbo de estrelinha, achei ótima essa resposta. Pessoa prática. Se sentir útil, fazer a diferença na vida de alguém, alimentar o ego, agradar. Normalmente é uma pessoa que você ama muito e aí você quer ver a pessoa feliz. Proteger uma pessoa que amamos de uma situação muito delicada, da qual ela não consegue sair sozinha. Felicidade. Se sentir importante, ou melhor, a falsa importância, né? Essa pessoa escreveu isso. Já aprendi, essa aqui foi uma resposta que eu recebi no inbox. Vou botar aqui do ladinho, assim, o telefone. Já aprendi que nem todos precisam de reação. Convivo hoje com uma pessoa assim, que quer consertar o mundo e acha que está sempre certa. Eu achava que eu precisava fazer isso para ser aceita, para ser legal, para ser a boazinha, e fazia no automático, mesmo sentindo outra coisa. Isso foi um detalhe muito importante, né? Do quanto às vezes essa atitude está refletindo um comportamento automático e não algo que a gente realmente deseja, que realmente faça sentido para a gente. Hoje ainda faço, mas primeiro me respeitando. Achar que o problema do outro é mais fácil de resolver que o meu, que é uma possibilidade também, né? Às vezes a gente tem um distanciamento emocional. E teve uma outra resposta também por inbox que foi bastante interessante. Quando eu era mais nova, não tive todo o cuidado e suporte que eu precisava ter. Meus pais me achavam muito madura e responsável e foram viver em outro país. E eu precisei me virar sozinha desde muito cedo, com 15, 16 anos. Então, eu cuido das pessoas porque eu senti falta de receber esse cuidado quando eu era mais nova. Achei muito interessante a resposta dessa pessoa também, que reflete um outro padrão relacionado a isso. Então, para preparar essa live, essa reflexão de hoje, eu descobri coisas muito importantes sobre mim mesma. Sempre é muito gratificante estar aqui, porque é uma troca, né? Eu entrego um conteúdo para vocês, mas esse conteúdo dialoga muito comigo. Eu reflito muito a respeito da minha própria vida e da vida de pessoas que eu conheço, através desse conteúdo, através desse estudo. Então, por isso, mais uma vez, sou muito grata por essa partilha. E eu retomei contato com uma ferramenta que eu não usava há muito tempo nos meus processos de coaching. Não sei explicar por quê. É uma ferramenta que estava lá guardada e eu não utilizava muito. Aprendi ela na formação, né? Sei como aplicar, mas por alguma razão não usei. E agora, para preparar essa live, retomei contato com essa ferramenta. E foi incrível. O nome dessa ferramenta é a análise transacional. E eu vou falar dela daqui a pouquinho em maiores detalhes. Então, o que serviu de base para preparar o estudo de hoje foi essa análise transacional, que é a ferramenta que a gente vai usar uma parte dela como exercício no final. A psicanálise, óbvio.
E a mediação emancipatória e responsável, né? Dentro do trabalho da mediação de conflitos também, a gente trabalha a ideia de que esse salvar o outro pode ter várias facetas aí, muitas vezes tira da pessoa uma responsabilidade que é dela, né? E a gente se coloca numa posição de eu tenho que salvar, e na verdade a gente está se esquivando das nossas próprias responsabilidades. Então a gente vai falar um pouquinho disso também. Relembrando que trabalho de coaching não é terapia, trabalho de mediação não é terapia, então todas as pessoas que estiverem aqui assistindo esse vídeo, assistindo essa live, que estiverem atravessando alguma questão de saúde mental, seja depressão, seja ansiedade, seja pânico, seja qualquer outro tipo de transtorno, sejam todos muito bem-vindos. Tenho certeza que as reflexões daqui poderão ser proveitosas, mas essa não é uma sessão de terapia. E sintam-se todos muito acolhidos e respeitados naquilo que estão atravessando e encorajados a procurar a ajuda adequada de um profissional terapeuta, de um psicólogo, psiquiatra, enfim, o que for mais adequado. Tá ok? Sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos, respeitados e encorajados a buscar cada vez mais superar essa fase difícil que estejam passando. Se tiverem dúvidas, façam pergunta aqui na caixinha de interrogação do Instagram ou nos comentários aqui do Facebook também, que eu vou olhar toda hora para poder responder vocês. E compartilhem essa live com os seus amigos, chamem as outras pessoas para vir participar. Aqui pelo Instagram tem esse aviãozinho, podem compartilhar por aí. E pelo Facebook também, só clicar ali em compartilhar. Chama todo mundo, porque todo mundo tem uma pessoinha na vida que a gente cisma que tem que salvar a pátria dela, não é? Esquece de salvar a nossa própria pátria. Então, bora para o nosso tema. Começando pela análise transacional, que foi a ferramenta através da qual eu comecei a preparar o estudo. Eu falei que queria fazer algo mais prático nessa live. Não queria embarcar tanto na teoria filosófica, que me seduz profundamente, que é um tema que eu adoro, né? Uma forma de reflexão que eu adoro, mas falei, bom, quero fazer algo mais prático, mais direcionado, até porque o nosso grupo no WhatsApp está cada vez mais com essa característica. E para manter uma unidade no trabalho, uma coesão do trabalho, então eu falei, bom, vou começar com a ferramenta, e a partir da ferramenta desenvolver o estudo. E aí cheguei na análise transacional. E aí fui estudar mais sobre a ferramenta, né? Já tinha como eu falei, já tinha um tempo que eu não usava. E descobri, né? Fui aprendendo, recordando. Ela foi criada por um psicólogo canadense chamado Eric Berne. E ele é um egresso da psicanálise, ou seja, dentro dessa linha tem alguns conceitos da psicanálise. E a base filosófica dela, que eu não vou falar muito, fiquem tranquilos, é a fenomenologia, o humanismo e o existencialismo. Depois, se alguém tiver interesse, vou ter maior prazer em conversar mais sobre isso, em detalhar mais essas informações. Por enquanto, só para saberem que a base filosófica dessa ferramenta é essa, né? Fenomenologia, humanismo e existencialismo. E o eixo central dessa técnica terapêutica, dessa ferramenta desenvolvida pelo Eric Berne, é o ser autônomo, a capacidade que uma pessoa tem de ser autônomo. E o que a gente falou disso em outras lives também, como autônomo, aquele ser capaz de interagir com o outro e de criar a partir disso, né? De criar uma nova forma de viver a partir disso, que os expanda, os amplie e os leve a se desenvolver cada vez mais. A gente falou disso quando a gente, acho que foi na primeira ou segunda live, não sei, não me recordo agora, mas já é algo que a gente vem vendo. E para o Eric Berne, o ser autônomo é o ser que consegue acessar adequadamente os 3 estados do ego, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e vive plenamente 3 capacidades fundamentais, ou seja, é a pessoa que tem consciência, que vive plenamente a sua consciência, vive plenamente relações de intimidade e vive plenamente a espontaneidade, né? Essas 3 capacidades fundamentais têm a ver com esses 3 estados do ego. E o Eric Berne, ele buscou construir ele é da linha da terapia, das terapias mais breves, ele buscou construir uma corrente que levasse os seus pacientes a ter resultados mais rápidos, né? Ele mapeou o psiquismo de uma maneira
um pouco diferente do Freud, né, da psicanálise, que é a escola de onde ele vem. E o coaching bebeu na fonte do Eric Berne para aplicar uma das ferramentas que existem dentro da análise transacional, que é algo maior, e a ferramenta que a gente usa dentro do processo de coaching é o egograma. E ele aplica, o coaching foi beber nessa fonte para aplicar essa ferramenta na melhoria dos relacionamentos, da comunicação entre as pessoas. Então, os estados do ego, né, que o ego manifesta, que todos nós temos, e manifestamos isso nas nossas relações, é o estado do ego pai, que tem a ver com as regras que nós seguimos, com a nossa capacidade de comandar e proteger e de manifestar autoridade. E num outro aspecto, que a gente também vai ver um pouquinho mais à frente, tem a ver com autoritarismo, criticismo e tal. O ego adulto é o segundo tipo de ego que o indivíduo manifesta, que tem a ver com o amadurecimento, capacidade de fazer escolhas próprias e ponderadas, racionalidade e objetividade. Então, essa segunda faceta, né, esse segundo tipo de ego que a gente manifesta tem a ver com isso. E o ego criança, que tem a ver com as estratégias de sobrevivência da infância. Todos nós crescemos em um determinado ambiente e na nossa infância nós fomos desenvolvendo estratégias dentro de nós, do nosso psiquismo, na formação do nosso psiquismo, para poder sobreviver àquele ambiente, nos adequarmos àquele ambiente, né? Então, o ego criança tem a ver com essas estratégias que nós construímos e que ficam guardadas lá dentro, e tem a ver também com a nossa capacidade de leveza, de diversão, de criatividade, de intuição. Então, os estados do ego, eles representam pessoas reais. Em que sentido? Quando a pessoa acessa esses estados, né, cada um deles, e eles se manifestam nas suas relações, elas não estão entrando numa fantasia, elas estão entrando num aspecto dela mesma, né? Em estados patológicos, isso pode se desdobrar em outras coisas irreais, mas nas nossas relações no dia a dia, nós acessamos esses estados toda hora. Tem hora que somos mais pais, tem hora que somos mais adultos e tem hora que somos mais crianças. Tudo vai depender do contexto, do sistema onde as nossas relações se estabelecem. Então, é uma manifestação mesmo fenomenológica e comportamental da nossa atividade psíquica. Então, o fenômeno que está ali diante, né, acontecendo na vida daquelas pessoas em relação... uma coisa. E por que chama análise transacional? Né? É uma análise das transações humanas, né, das relações, da maneira, da dinâmica com a qual nós nos relacionamos. Então, o fenômeno que está ali diante daquelas pessoas em relação, duas ou mais, né, é uma teoria muito utilizada para grupos também. O fenômeno que está ali, dependendo do estado do ego que a pessoa está acessando, aquele fenômeno vai ter um resultado X, Y, Z, A, B, C. Então, se tem duas pessoas conversando, né, sobre o assunto, sei lá, pagar as contas da casa. E uma pessoa assume, vamos supor que seja uma república de estudantes, uma pessoa que é mais responsável e tal, ela assume o controle disso. E ela vive se queixando que as outras pessoas não se responsabilizam por isso. Mas ela não abre mão também de controlar, porque ela está sempre assumindo aquele ego de pai. E os outros colegas da república vão assumir ali um ego de criança, às vezes rebelde, às vezes submissa, né? E não vão sair dessa posição. Então, elas sempre se realizam... Uai, caiu a ligação aqui? Oi, acho que caiu aqui, mas voltou. Então, esses egos sempre se retroalimentam, né, dentro das relações, e é importante a gente estar presente para isso, justamente para perceber que caminho... Oi, tia, boa noite. Para perceber justamente que caminho a gente vai dar para aquela relação. Se a gente vai continuar adotando uma postura paternal com relação àquela outra pessoa, se adotar uma postura adulta e permitir que ela também seja adulta, ou se a gente vai adotar uma postura infantil,
né, pedindo que os outros venham nos salvar e resolver os nossos problemas. Então, cada interação humana, né, o Eric Berne vai nos ensinar, cada interação humana, ela tem por objetivo garantir a nossa nutrição emocional. Então, se a gente faz, né, trabalha, paga conta para garantir a nossa nutrição física, as nossas interações humanas, o nosso contato com as outras pessoas tem por finalidade garantir a nossa nutrição emocional, que na teoria do Eric Berne vai chamar de carícias. Achei esse nome assim interessante, porque às vezes é uma palavra que tem um significado muito específico num determinado contexto, e aqui ele amplia o sentido dessa palavra justamente para nutrição emocional, né? A nossa necessidade de reconhecimento, que é a necessidade básica que todos nós, enquanto ser humano, temos de reconhecimento e de nos abastecer emocionalmente. Para a gente então, para trabalhar essa ideia de carícias e de nutrição emocional, né, de abastecimento emocional, um conceito que ele traz é que carícias são estímulos sociais dirigidos de um ser vivo ao outro, que, por sua vez, reconhece a existência daquele. Ou seja, essa carícia que ele se refere é todo gesto meu para o outro que faz com que o outro me reconheça e vice-versa. E, a partir desse conceito, ele vai estruturar vai mapear as formas pelas quais nós buscamos esse afeto, nós buscamos esse reconhecimento das outras pessoas. Então, esses estímulos, né, as carícias, esses estímulos, eles transmitem aceitação e reconhecimento. E esse reconhecimento que a gente busca através disso e que a gente dá nessas dinâmicas, né, dos relacionamentos, esse reconhecimento ele pode ser incondicional, que tem a ver com o que a outra pessoa é, né, no caso, o reconhecimento que eu recebo incondicional tem a ver com quem eu sou, e o reconhecimento condicional, que é um reconhecimento baseado no que a pessoa faz ou no que a pessoa tem. Então, a partir dessa busca por reconhecimento, né, o que move essa busca por reconhecimento? São 4 fomes que o Eric fala, 4 fomes básicas, né, que é a fome de estímulo, ou seja, os nossos sentidos, né, audição, visão, paladar, olfato, tato, ele precisa ser sempre estimulado. E então, nós buscamos isso em todas as nossas relações. O reconhecimento, que aqui tem a ver com o reforço do nosso comportamento. Então, tudo que a gente faz, todos os passos que a gente dá, tudo que a gente fala, tem uma busca por reconhecimento, que essa é uma das necessidades humanas básicas. Outra coisa que a gente busca também é contato. Contato físico mesmo. O toque, o abraço, o carinho. Isso é também uma outra necessidade. Bebês que não recebem contato físico na infância têm problemas gravíssimos, né? Existem estudos que mostram que os principais criminosos mais violentos foram bebês que não receberam contato físico. Colo, abraço, cheiro, carinho. Então, essa é uma necessidade humana muito básica, primitiva, que precisa ser suprida, e nós buscamos isso desesperadamente. E, por último, a fome sexual, que aqui também ele traz o sentido freudiano dessa palavra, que é o sentido de libido, que é o desejo. Nós precisamos desejar. E a partir do desejo, a partir dessa fome sexual, todas as outras é que podem ser saciadas. Um ser humano sem desejo, ele está profundamente adoecido e ele não consegue fazer mais nada, ele não consegue suprir mais nenhuma outra necessidade, por si mesmo ou por intermédio de terceiros. Então, segundo a análise transacional, para suprir essas necessidades, a gente tem seis formas de estruturação do tempo. Né? O conceito de tempo também para análise transacional é bem interessante, mas ele é filosófico demais, não vou falar aqui não. O fato é que, dentro do tempo, né, da passagem do tempo, que é onde nós vivemos, né, nós vivemos no tempo,
Nós temos 6 formas de buscar afeto, de buscar a satisfação das nossas necessidades. E essas 6 formas são o isolamento, por incrível que pareça, né? Que é o momento em que a pessoa se autonutre, porém, se o isolamento for o principal modo de nutrição emocional que a pessoa escolher, ela vai sofrer um déficit de reconhecimento e uma quebra, uma ruptura com a realidade. Então, o isolamento ele pode gerar mesmo estados alterados, né, na saúde psíquica. Nós temos os rituais, que tem a ver com as obrigações sociais que nós cumprimos e que tem a ver com obediência. Pura e simplesmente, não há espaço para espontaneidade. Mas os rituais também são transações humanas em que a gente busca esse reconhecimento. Os passatempos, que são aquelas trocas mais superficiais, aquelas conversas mais de baixa intensidade. O livro você até tem uma troca, tem um intercâmbio ali, mas é superficial. Porém, é a partir dessas conversas mais superficiais que a gente começa a ter sinais, digamos assim, do potencial daquela relação e a gente começa a escolher quem são as pessoas com quem a gente vai aprofundar o nosso relacionamento. É a partir dessas trocas mais simbólicas, assim, mais superficiais. A atividade, que é basicamente o cumprimento de tarefas, né? Tudo que a gente faz para lidar com a vida, com a realidade. Então, as atividades, elas têm o potencial de nos conectar com a realidade exterior, né? E é uma atividade que é justamente a nossa... Oi, Maíra, boa noite, querida. A atividade que é a nossa vida acontecendo, vamos dizer assim, nós fazendo coisas, não sei se está certo falar assim, mas enfim. Quando nós estamos fazendo coisas, né, trabalhando, estudando, dirigindo, etc, 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 convivendo, né, com outras pessoas, é dentro da atividade que as outras formas de estruturar o tempo podem acontecer, né? Ali, essa atividade, ela comporta as outras maneiras de buscar a nutrição emocional. Então, quando a gente está no mero cumprimento do papel de salvador, né? Pensando aqui no nosso tema, quando a gente quer salvar as pessoas e pensando nesse tipo de busca de nutrição emocional, é quando a gente está fazendo coisas para as outras pessoas para a gente se sentir merecedor de afeto. A título de exemplo aqui na nossa reflexão. Essa é uma forma de nutrir, né, de buscar esse reconhecimento e através de fazer coisas para os outros, né, fazer favores e tudo, eu vou me nutrindo, né, afetivamente do outro. Tem a quinta forma, que são os jogos psicológicos, que são manipulações propriamente, né? E são trocas repetitivas com alguma plausibilidade, por isso a manipulação raramente ela é super evidente, porque ela tem um elemento de plausibilidade. Tem uma situação ali, ela gera um desconforto, mas ela tem ali ela é plausível, né? O Lucas está falando aqui que o áudio está melhor aqui do que no Facebook. Acho que eu vou até botar um fone de ouvido, então, no computador, para poder melhorar o áudio no Facebook. Obrigada, Lucas. Peraí, só um segundinho, minha gente. Um microfone aqui, que já melhora o áudio do Facebook. Temos aqui também uma galerinha no Face. Boa. Continuando aqui. Então, os jogos psicológicos são essas trocas repetitivas, né, com alguma plausibilidade, porém com uma intenção oculta, com uma motivação oculta. E é nos jogos psicológicos que tem muita confusão, porque as trocas emocionais que acontecem nos jogos psicológicos, elas são muito intensas.
Geralmente são trocas muito fortes, são dentro dos jogos psicológicos que estão a maior parte dos relacionamentos abusivos. Então, e as trocas emocionais, né, elas são muito fortes, elas são muito intensas, porém elas são de baixíssima qualidade. Por quê? Porque ali é uma manipulação, né? Os jogos psicológicos, eles saem do passatempo, da monotonia do passatempo, né, que são aquelas trocas superficiais, mas também não avança para a intimidade, que é o próximo nível de troca, porque a intimidade oferece muitos riscos, né, onde a gente se vulnerabiliza. Então, dentro dos jogos psicológicos, há uma nutrição emocional muito intensa, porém, ela não é nutritiva, né, já que a gente está usando essa metáfora aqui. Ela é quase como, assim, fazendo uma metáfora muito grosso modo, a gente comer um fast food emocional, não é uma nutrição de verdade. Então, dentro dos jogos psicológicos, nós temos manipulação. E, por fim, a intimidade, que são os relacionamentos sinceros e de qualidade, né? São os relacionamentos com trocas verdadeiras, no aqui, no agora, e em níveis mais profundos. E nesse nível, o indivíduo consegue receber as carícias incondicionais, ou seja, ele consegue receber o reconhecimento incondicional. E como a gente falou ainda há pouco, esse reconhecimento incondicional é o reconhecimento por quem ele é. Não é pelo que ele faz, não é pelo que ele tem, não é pelo que ele dá para o outro. É por quem ele é. Por isso, na intimidade, os relacionamentos se estabelecem de maneira saudável, né, dentro dessas formas de estruturação do tempo. Então, pensando aqui na nossa situação problema, né, da reflexão, que é a mania de salvar os outros. Isso é uma doação ou é uma requisição? Quando nós nos colocamos nesse lugar de resolver o problema das outras pessoas, que aparentemente são adultas, ou têm capacidade de resolver aquele problema que elas estão nos apresentando, quando a gente se coloca nesse lugar de resolver para elas, nós estamos efetivamente nos doando ou nós estamos requisitando algo dessas pessoas? Essa é uma reflexão muito franca que a gente tem que fazer com a gente mesmo, para a gente não perder o fio da meada da nossa própria saúde emocional, né? Então, vamos pensar aqui, vamos repassar essas 6 formas de nutrição emocional, pensando no nosso exemplo, né? Na nossa situação concreta aqui, que trouxe a gente para esse estudo. O isolamento, essa forma de obtenção de reconhecimento, nesse contexto de mania de salvar os outros, de resolver o problema alheio. Aquela pessoa que se isola, pode ser que ela faça isso em busca de ser salva, né? De querer que alguém a tire dali, daquela miséria emocional em que ela se encontra. Isso pode ser uma dor real, não estou dizendo que todo mundo que está isolado está fazendo isso para manipular os outros. Não é isso. Mas essa é uma possibilidade. E, ainda que não seja uma possibilidade, se eu que estou aqui do lado de fora e estou vendo essa pessoa isolada, e eu trato ela como uma criança que simplesmente se escondeu e bateu a porta do quarto, o quanto eu efetivamente contribuo para que ela saia desse estado, né? Então, pessoa que está isolada, será que a gente está tendo a melhor abordagem para salvar essa pessoa? E será que a gente quer salvar essa pessoa ou a gente quer o reconhecimento, os louros da vitória por isso? Né? Teve uma série que eu assisti chamada Merli, é uma série espanhola, catalã, na verdade, e era um professor de filosofia e um dos alunos dele tinha agorafobia, que é justamente isso, era algo além de síndrome do pânico, ele tinha verdadeiro pavor de estar na porta fora de casa, tinha pavor de outras pessoas e tudo. E esse professor de filosofia, era um garoto adolescente, esse professor de filosofia, ele começa a ir na casa
desse aluno todos os dias e meio que vai tirando ele à força mesmo, nada terapêutico, mas dentro daquela abordagem dele, né, ele salvou esse garoto, mas a abordagem dele ao salvar ele era sempre de chamar a responsabilidade. Ele não o tratava, ele tinha uma mãe que infantilizava muito ele, e o professor não, ia lá e tratava ele como uma pessoa da idade que ele tinha, era um adolescente, mas o tratava como um adolescente com a capacidade de resolver aquele problema dele de adolescente. E aí vai mostrando a evolução do garoto na série e tal. É claro que, num caso desse, volto a dizer, um acompanhamento psicológico faria absolutamente toda a diferença. O que eu quero trazer aqui é a postura do professor em não infantilizar o outro, que se isola e que precisa ser salvo, mas esse professor que vai e chama essa pessoa para a responsabilidade. Nos rituais, né, nas nossas atividades assim, de cumprimento de obrigação, nos nossos protocolos sociais, né, essas obrigações. A sensação de estar obrigado a cuidar de outra pessoa, por exemplo, né? Mesmo sem ter condição para isso ou sem ter tomado a decisão de fazer isso. Então, por exemplo, o exemplo da República, que eu falei ainda agora há pouco, né? Uma república de estudantes e tem um carinha lá que resolveu assumir que ele era o pai de todos e que ele ia cuidar das contas da casa. E reclama que os outros não fazem a sua parte, não se responsabilizam, não assumem aquilo que precisam assumir enquanto moradores ali de um espaço comum. Só que ele não tá pacificado com isso. Percebe? É uma pessoa que assumiu esse papel, entrou numa de se eu não fizer, ninguém faz. E ok, os outros disseram amém, já que você está fazendo, então ninguém precisa fazer. Então essas situações vão se retroalimentando, né? E esse que assumiu esse papel todo de salvador e resolvedor de todos os problemas do universo, ele fica assim incomodado. Tipo, pô, por que eu estou fazendo isso sozinho, né? Só que no fundo a pessoa é assim, eu faço. Ela quer bater no peito e dizer que ela faz, ela cuida, ela providencia. Se ela não fizesse, aquilo estaria uma bagunça. Quem que nunca escutou assim? Se eu não faço, isso aqui fica tudo destruído, isso aqui fica tudo acabado. É isso. Né? A mania de salvar os outros não é só tirar os outros de uma situação, problema dramática, de sofrimento, dor e angústia, não. Às vezes pode ser uma bobagem. Só que isso vai intoxicando as relações ao longo do tempo. Então, nos rituais é a pessoa que se sente obrigada a cuidar de outra pessoa, mesmo sem ter condição para isso, e sem ter tomado uma decisão verdadeira, consciente de fazer isso. Nos passatempos, aqui a gente poderia citar a terapia de boteco. Né? O pessoal está ali conversando no bar e, de repente, alguém fala assim, pô, minha mulher só quer gastar dinheiro. Um cara reclama e tal. E aí vem um colega e fala assim, corta o cartão de crédito. Tipo aquelas soluções mágicas, milagrosas, ali da garrafa de cerveja. Ou de qualquer outra coisa que seja. Então, esse que vem e dá essa sugestão milagrosa, ele está ali oferecendo alguma coisa, uma sugestão, uma ideia, mostrando, olha como eu posso tirar você dessa enrascada que você se meteu com essa mulher gastadeira, meu Deus, que absurdo. Só que isso fica nisso, entendeu? Fica numa coisa superficial. Não aprofunda nada além de um pires. Para entender se aquela pessoa que está trazendo essa queixa, o que está por trás disso, que maneiras que ela poderia criar para que essa situação se modificasse, né? Não, ele já chegou com a respostinha pronta. Na atividade, né? Quando estamos fazendo as nossas coisas, nosso dia a dia. Aqui a gente pode falar das profissões que têm a ver com o cuidado, né? As profissões da área de saúde, da área do cuidado mesmo, de um modo geral. Elas são manifestações, né, as pessoas que escolhem profissões assim,
elas são uma manifestação desse tipo de interação, né? Ou seja, dessa interação através da atividade, como forma de obtenção de reconhecimento. Então, assim, é uma troca verdadeira, né? Mas é um reconhecimento. O profissional dessa área, ele tem reconhecimento pelo que ele faz, não pelo ser, pela pessoa, né, inteira que ele é. Não é um problema, tá super ok. Inclusive, eu escolhi uma profissão assim. Mas é preciso a gente estar presente para isso. Porque muitas vezes a gente busca um trabalho, porque aí nesse trabalho eu vou me sentir absolutamente preenchida. E assim, é preciso ter cuidado com as coisas que a gente busca para nos preencher. Porque se a gente está buscando ser preenchido, né, se sentir preenchido por algo que nós fazemos, primeiro, a gente depende do olhar do outro. E ainda que isso seja uma necessidade humana básica, né, nós sempre vamos precisar do olhar do outro, condicionar o nosso bem-estar, a nossa felicidade, o nosso equilíbrio a esse reconhecimento, e principalmente ao reconhecimento do que a gente faz, isso é um processo absolutamente desgastante, porque eu vou sempre ter que fazer coisas para o outro me reconhecer. Né? E no trabalho, se eu faço do trabalho a minha única fonte de obtenção de reconhecimento, de satisfação, de sensação de cumprimento de um propósito, eu vou ter que estar sempre trabalhando o tempo inteiro. E as pessoas que escolhem trabalhar com isso, né, com o cuidado, elas são pessoas que tendem a emburacar cuidando dos outros o tempo inteiro. Por isso que nos cursos da área de saúde tem o ensinamento da compartimentação. Né? A pessoa vai separando uma coisa da outra, o que é trabalho e o que é o resto da vida. Então, tudo bem, né, a gente fazer isso através do trabalho, evidente, e através não só de um trabalho profissional, mercadológico, mas de um trabalho filantrópico mesmo. Por exemplo, os grandes ícones da humanidade, das causas humanitárias, tipo uma Madre Teresa de Calcutá, um Luther King, essas pessoas que lutaram pela humanidade, elas estavam nessa linha, né, da atividade, mas ainda assim obtiveram reconhecimento pelo que fizeram, que foi absolutamente maravilhoso, sem sombra de dúvida. É só para a gente estar presente para isso. É o que a pessoa faz, não é quem a pessoa é. Até porque eles não eram íntimos de toda aquela gente que eles cuidavam. Né? Muito bem. Nos jogos psicológicos, aqui a gente vai ter que fazer uma ponte com o narcisismo, que é um conceito que foi desenvolvido pelo Freud também. Não sei dizer se ele já tinha na psiquiatria, mas enfim, vou pegar o que o Freud desenvolveu, que é justamente uma manipulação para alimentar o eu ideal. E aqui a gente precisa fazer uma diferença entre o eu ideal e o ideal do eu, que vai estar no próximo tópico, que é a intimidade. O eu ideal, o que ele é? Ele é esse narcisismo dentro dos jogos psicológicos, é a nossa busca de obter nutrição emocional, ainda pelo que a gente faz, né? Nos jogos psicológicos, lembra que eu falei, ele tem trocas muito intensas, né? São aqueles relacionamentos arrebatadores. Mas ainda assim é pelo que a pessoa faz. E ela faz coisas para obter o reconhecimento de um eu ideal. E o que é esse eu ideal? Esse eu ideal é aquele lugar, é o nosso lugar nas expectativas dos outros. Então, o eu ideal sou eu cumprindo uma agenda que não é a minha. Sou eu fazendo coisas para agradar A, B ou C. Isso é o eu ideal. E nos jogos psicológicos, muitas vezes o que está em questão da pessoa que está ali salvando a outra, resolvendo o problema da outra, é justamente para ser quem o papai e a mamãe dela falaram para ela ser. Para ela ser quem a igreja falou para ela ser. A televisão falou para ela ser. Qualquer outra entidade, vamos dizer assim, que modula a nossa vida enquanto a nossa subjetivação numa sociedade. Então,
aqui há uma manipulação, percebam, em que a pessoa vai e salva o outro pura e simplesmente para ganhar o carimbo da estrelinha, entendeu? Alguém deu para ela a tarefa, a sua tarefa aqui é ser a salvadora da pátria, tá bem? Então você vai lá e salva todo mundo que aparece na sua frente, depois volta aqui que eu vou carimbar o seu diploma com a estrelinha de salvador da pátria, de salvadora da pátria, né? E aquilo não é quem a pessoa é. Aquilo não está partindo da consciência mais desenvolvida dela, né? Eu ia falar da essência, mas não tem nada a ver, porque aqui a gente não fala de essência, porque é uma base existencialista, e depois, quem tiver interesse, a gente pode falar sobre isso também. Por fim, a intimidade, que é, como eu falei agora há pouco, é onde nós nos relacionamos de maneira saudável, onde nós somos capazes de estabelecer vínculos saudáveis. Aqui já acontece a empatia verdadeira. Não que lá na atividade, por exemplo, das pessoas que trabalham com cuidado, que não haja uma empatia verdadeira, tá? Mas ali é uma outra questão que tem a ver com o fazer, né? Na intimidade, há uma empatia verdadeira e aqui se concretiza o ideal do eu. O que é o ideal do eu? Que o Freud também vai desenvolver essa ideia lá, quando ele vai pensar o narcisismo. O ideal do eu é um farol, é um guia, é um norte, uma bússola que a pessoa desenvolveu para si mesma, né? Tem a ver com o amadurecimento, tem a ver com os processos dela de elaboração das suas questões, das suas dores, seus medos, das suas aspirações. E ela tem aquele eu ideal, é quem ela deseja ser de verdade. E esse é um eu ideal inatingível. Mas por que ele é inatingível? Porque nós sempre vamos modificar isso. Porque nós sempre vamos querer mais, porque nós somos seres desejantes e porque a vida é abundante, potente. E quanto mais a gente caminha, mais... Opa, caiu aqui. Quanto mais a gente caminha, mais os nossos limites se expandem, mais a nossa zona de contato com o mundo exterior se expande, mais coisas nós vamos conhecendo, mais estímulos, mais contato. Então, esse ideal do eu, desculpa, ele é essa nossa bússola. É para onde nós desejamos caminhar e caminhamos. E na intimidade, nos relacionamentos saudáveis, equilibrados, né, consistentes, com vínculos potentes, nós podemos caminhar na direção do eu, do ideal do eu. Seria o ideal do ego, né? E aqui pensando na pessoa que salva a outra, né? Ainda nesse caso haverá um interesse pessoal. No fim das contas, sempre há um interesse pessoal, mas não é aquele interesse pessoal narcisista, egoísta. É o interesse pessoal de manifestar mesmo o próprio desejo de impactar a vida daquela pessoa, de ajudar aquela pessoa. A gente não está aqui com essa reflexão dizendo que sempre que a gente busca ajudar outra pessoa a se salvar, né, a resolver o problema dela, a gente está sempre imbuído de um egoísmo e querendo só receber reconhecimento e confete por conta disso, não. É só para a gente estar presente para aquilo que nos move. Porque aquilo que nos move vai determinar a qualidade da relação que a gente estabelece com essa pessoa, né? Muito bem. Então, agora, embarcando já para a parte da mediação emancipatória e responsável, mediação de conflitos, que a gente vai trazer do professor Juan Carlos Vesula, que é um grande mestre nessa área. Pensando nos 3 estados de ego, né? O pai, o adulto e a criança. Sendo que o estado do ego pai saudável é aquele que representa as regras que nós seguimos, tem a ver com a nossa capacidade de dirigir e proteger, né, a nós mesmos e aos outros. Tem a ver com capacidade de manifestar a nossa autoridade, de respeitar outras autoridades também. Já num aspecto adoecido, esse ego pai, ele vai ser uma manifestação da personalidade que vai gerar dependência nas outras pessoas, nepotismo,
concentração de poder, autoritarismo, criticismo, e vai mesmo subjugar as outras pessoas. Quando nós acessamos um estado de ego pai que está adoecido, que está problemático, a gente gera esse tipo de reação nas outras pessoas, né, nas nossas relações. Já um ego adulto, quando ele está saudável, ele traz amadurecimento, capacidade de fazer escolhas próprias e ponderadas, racionalidade, objetividade, responsabilidade. E aqui, se a gente for fazer uma ponte com a nossa última live, né, a gente falou do quantas decisões são muito emocionais, né? Aqui o Eric Berne ele vai partir de uma outra perspectiva. Mas pensando nessas decisões emocionais como decisões de inteireza, né, a decisão como uma manifestação do nosso ser na sua integralidade, na sua totalidade, então aqui a gente consegue expandir também essa noção de decisão ponderada e tal. Já o adulto adoecido, quando nós acessamos esse estado de ego adulto de uma maneira adoecida, nós nos tornamos frios, distantes, calculistas, sem capacidade de ter empatia, sem capacidade de proteger, de sentir emoção e de demonstrar. Por fim, o ego criança, quando ele está saudável, que tem a ver lá com as nossas estratégias de sobrevivência, capacidade de se divertir, de viver uma vida com leveza, criatividade, a dimensão intuitiva. Quando esse ego está adoecido, né, essa vertente do ego está adoecida, nós temos imensa dificuldade de assumir responsabilidade pelos nossos atos, pela nossa vida, pelas nossas escolhas, e estamos sempre procurando atividades rotineiras onde não haja necessidade de tomar decisões, onde a gente possa só ficar ali, né, sem que nada nos perturbe. Percebe? Então, os 3 estados do ego têm 2 vertentes cada um. A vertente saudável, funcional, equilibrada, e a vertente mais adoecida. E, segundo o Eric, tem muitos distúrbios, né? Envolvidos muitos problemas com o desequilíbrio desses 3 estados do ego que a gente acessa a todo momento, né? Essas posições, uma vez que são assumidas, uma vez que eu acesso o estado do ego, ele não vai estar comigo todo momento em todas as relações. Volto a dizer, as relações são coisas dinâmicas, né? Mesmo numa relação que tenha um padrão, tipo, numa relação de trabalho, em que eu sou sempre uma criança rebelde, eu sou sempre uma criança submissa e tem um superior que é sempre um pai crítico. Esse tipo de relação não vai ser assim sempre, absolutamente o tempo todo. Ela pode ter variações, pode ter inversão. A gente anda nesses papéis. Não é uma coisa fixa, estanque. Pode haver um padrão, uma recorrência, mas aquilo não é imutável. Cada situação vai despertar na gente um ego, né? Um estado do ego. Se numa relação, e aqui a gente traz essa dinâmica, né, dos estados do ego para a nossa situação em concreto. Se numa relação, né, eu estou numa relação, que para obter o reconhecimento dessa outra pessoa com quem eu estou me relacionando, eu necessito sempre me colocar numa posição de salvadora dessa outra pessoa, né? Tem lá aquele ser humano na minha vida que eu sempre tenho que tirar essa pessoa do buraco, né? Que estado de ego eu utilizo quando eu me coloco nesse lugar? E que estado de ego eu imponho a outra pessoa quando eu assumo esse estado de ego? Porque perceba, nós não somos seres isolados. Então, se eu assumo uma posição, eu vou gerar uma reação na outra pessoa, né? Então, muitas vezes, quando nós nos colocamos na posição de salvadores da pátria, nós adotamos um
pai ou um adulto adoecido e deixamos a outra pessoa, perdão, nós assumimos uma postura de pai adoecido. Pode até ser que seja um pai saudável, protetor e tudo, mas se isso é uma situação recorrente, né, se com aquela pessoa especificamente eu sempre tenho que tirar ela do buraco, vale a pena refletir se eu estou sendo paternal demais com ela, a ponto de induzir nela um comportamento infantil, a ponto de infantilizar essa pessoa. No que eu infantilizo essa pessoa, eu tiro dela. A criança não toma decisão. A criança não assume responsabilidade pelo que faz. Assim, não assume responsabilidade por tudo porque ela não tem psiquismo desenvolvido para assumir. Então, se eu infantilizo o outro, eu estou tirando dele a possibilidade de ser um adulto e de tomar uma decisão, de se responsabilizar por isso. Eu estou tirando a capacidade dele de se dirigir, de se proteger, né, na sua própria vida e na relação dele comigo. Percebe? Então é sempre importante estar presente para isso, né? Que papel eu estou acessando aqui na relação com essa pessoa que está me levando a ter para com ela uma atitude de um paternalismo que não vai dar em lugar nenhum, ou vai dar num lugar muito ruim, né? Se essa pessoa, volto a dizer, se essa pessoa com quem eu me relaciono, ela está sempre sendo infantilizada por mim, o que ela vai fazer? Vai vestir a carapuça dela de criancinha e vai ficar ali esperando prontamente que você solucione os problemas dela. Assim como nós, quando nos colocamos numa posição de criança que sempre quer que alguém venha nos resgatar quando a gente cai do brinquedo, e se a gente tem alguém para cumprir esse papel, dali nós não saímos. Dali nós não saímos. Porque todas as posições que a gente assume na vida tem ganho. Isso é absolutamente incômodo. E a gente não fala isso com... A gente não, eu não falo isso com um sentido pejorativo, um sentido de condenação. Porque muitas vezes esses ganhos, esses benefícios são inconscientes. A gente não tem noção clara, consciente, do que a gente está ganhando quando se enfia naquela merda, né? Então, é uma questão mesmo da gente estar presente para isso, da gente voltar a nossa reflexão para aquela situação concreta e entender o que está acontecendo ali, né? Então, se eu estou salvando os outros para ser querida, reconhecida, amada, apreciada, né? Para ter essas pessoas comigo, do meu lado, né, me amando, eu preciso refletir se eu realmente quero ter do meu lado uma criança com quem eu sempre preciso fazer esse papel. Se você que está aí do outro lado, está me ouvindo, você quer ter do seu lado uma pessoa que você sempre precisa salvar, tirá-la do buraco para que ela esteja do seu lado, pense se vale a pena. Pense se essa troca está justa para você, né? Sempre ter que andar uma milha a mais para poder ter o afeto de outra pessoa, né? O amor é uma atitude. O amor não é um sentimento, pura e simplesmente. O amor é uma atitude. Então, se eu preciso, para me sentir amada, sempre andar muito mais do caminho do que a outra pessoa, é preciso refletir sobre isso, né? Ou eu sou realmente uma alma que deseja esbanjar amor, não importa o que eu recebo em troca, né? Ou eu realmente estou muito conectada com uma frequência de abundância e prosperidade. Mas aí quem está conectado com essa frequência de abundância e prosperidade não atrai gente sanguessuga para perto de si, né? Então, eu preciso refletir sobre isso. Se eu realmente quero ter do meu lado, né, a pessoa que eu quero que me ame, que me reconheça, se eu quero mesmo ter alguém que eu preciso estar sempre tirando essa pessoa do buraco. Preciso estar sempre resolvendo os problemas dela, porque se eu não fizer isso, ela não vai me amar.
Se eu não fizer isso, ela não vai estar do meu lado. Então, fica aí essa reflexão, fica aí o questionamento. Isso a Globo não mostra. Muito bem, pessoas queridas. Dúvidas? Alguém aí tem alguma questão que queira colocar? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Facebook. Nenhuma dúvida. Deixa eu ver se aqui não tem perguntas aqui por enquanto. Então, beleza. Vamos aqui para a nossa parte do exercício. O nosso exercício, como eu falei, a ferramenta mesmo de análise transacional, ela é muito grande, ela é muito extensa e não daria para fazer aqui numa live, porque realmente ela é gigantona. Porém, nós conseguimos fazer ela de uma maneira mais resumida. Se por acaso a live cair, eu volto, tá? Porque eu já estou vendo a hora aqui, está um pouquinho avançada. Quem está lá no grupo, eu vou depois disponibilizar essa ferramenta para quem quiser fazer o exercício completo, tá? Então, quando terminar a live, se você ainda não está no grupo, entra lá, tem o link na bio, que essa ferramenta vai ser disponibilizada lá amanhã, esse teste para quem quiser fazer. E depois eu posso fazer uma devolutiva numa condição diferenciada. Mas o teste vai estar lá. Parará. O que mais? Para o nosso exercício aqui da live, propriamente dita, né? Pensa agora aí na sua vida, naquela situação prática em que você é o cavaleiro salvador da pátria, a amazona salvadora da pátria. Se coloca aí, se veja, se visualize nessa situação concreta em que você desempenha este papel. E aí, quem tiver com papel e caneta e puder anotar, é melhor ainda, né? Anote 5 coisas que você fala para essa outra pessoa que você está sempre salvando, que você fala constantemente para essa pessoa. Anota aí, 5. Depois que você anotar isso, você vai perceber, vai refletir quais estados do ego que você acessa quando você está em relação com essa pessoa, quando vocês estão conversando nessa situação concreta aí dela te salvar ou de você salvá-la. E aí, conforme essas coisas que você anotou, que você sempre fala, eu vou compartilhar aqui com vocês as expressões chaves de cada um dos padrões de ego, de cada um dos estados de ego. E aí você vai verificar dentro das suas anotações se... Oi, Camila, querida. Boa noite, meu amor. Você vai verificar aí dentro das suas anotações aonde que essas suas falas se encaixam mais. Então, vamos lá. O pai protetor, ele vai falar coisas como: você é capaz, gostei, muito bom, você pode, vai em frente, parabéns. Falta 30 segundos, a live vai cair. Pai crítico: pare, não, está errado, não seja ridículo, você não presta, você não é capaz. Gente, eu vou terminar a live e volto, ok? Fiquem aí, não vão embora. Voltando. Só dar um minutinho aqui para o pessoal voltar.
Pessoas boas. Acho que já dá para continuar aqui o nosso exercício. Se alguém perder alguma coisa depois, dá para entrar lá no grupo e recuperar o conteúdo, mas aqui para a gente finalizar. Então, depois de anotar as suas 5 falas que você está sempre tendo com essas pessoas que se salva, né, que você fica resolvendo o problema delas, depois de anotar as suas 5 falas mais comuns, vai fazer uma reflexão e ver aonde que essas falas se encaixam mais. Então, estava falando, o pai protetor fala coisas como: você é capaz, gostei, muito bom, você pode, vai em frente, tipo patrocinador mesmo, paizão na beira do campo de futebol. Pai crítico, pare com isso, não, você está errado, deixe de ser ridículo, você não presta, você não é capaz. Então, aquela pessoa que está sempre botando para baixo. O adulto, ele fala coisas como: por quê? Como? Convém? Não convém? Quais são as variáveis? O que é o certo? O que é errado nessa circunstância? A criança livre, ela fala coisas como uau, oba, ai, ui. Ela está sempre tendo exclamações, né? Expressões assim de empolgação e de quem está desfrutando daquilo com muita espontaneidade. Então, são expressões também que têm a ver com gosto, não gosto, quero, não quero, né? A criança submissa. Gostaria, deveria, posso, desculpe, por favor. Então, aquela pessoa que está sempre muito retraída. Nesse exercício, é legal também, além de perceber as coisas que você fala, é legal perceber as respostas que a outra pessoa dá. Além disso, além do que a gente fala, as respostas que a outra pessoa dá para verificar se ela está dentro desse perfil infantil. Então, por fim, a criança rebelde que fala: de jeito nenhum, não quero, não vou, dane-se, sai daqui. Pronto. Então, esses 6 padrões de fala, né, esses 6 tipos de discurso, eles vão nos sinalizar para o quanto nós adotamos uma postura excessivamente paternal com as outras pessoas e o quanto nós a estamos infantilizando também. Tá joia? Dúvidas? Deixa eu ver aqui se alguém tem alguma dúvida. Não. Bom, gente, então para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, nem todas as pessoas querem ser salvas, nem todas as pessoas podem ser salvas, porque ainda não tem nem noção de que tem um problema. E muitas vezes, muitas mesmo, as pessoas se colocam em situações em que elas precisam ser resgatadas porque elas se alimentam disso. Volto a dizer, muitas vezes num processo absolutamente inconsciente. Ninguém acorda dizendo: hoje eu quero me arrasar aqui, hoje eu quero sofrer pra caramba nessa situação. Não. Mas muitas vezes elas se alimentam dessas trocas afetivas empobrecidas que essas relações problemáticas oferecem. Sempre num processo muito inconsciente. Mas se você é daquela pessoa, né, depois de toda essa nossa reflexão, se você entende aí, depois de refletir bastante, que você salva as outras pessoas, que você resolve o problema das outras pessoas por puro e simples desejo de impactar positivamente a vida dessas pessoas e de doação, um desejo absolutamente sincero de doar e de partilhar com o mundo o bem, o amor, etc. Muito bem, maravilha, né? Acho que foi por esse tipo de ímpeto que muitas coisas maravilhosas que foram
criadas no mundo existem, né? Muitas coisas maravilhosas que foram feitas. Eu te convido a fazer as seguintes perguntas. O que me move a salvar essa pessoa? Isso que me move a salvar essa pessoa representa quem eu sou e quem eu quero ser de verdade, né? E que eu escolhi e desenvolvi para minha vida? Ou isso que me move a salvar essa pessoa é quem eu devo ser segundo padrões que me foram impostos e que eu sigo inconscientemente? Como eu posso agir como um ser adulto com esta pessoa e tratá-la como adulta, como um ser adulto? Que perguntas eu posso fazer para que ela se aproprie do problema que ela mesma criou ou se envolveu e assuma a responsabilidade pela solução? É isso. O poder de fazer perguntas para clarear o horizonte das pessoas. E esse é um poder que todos nós temos. Então, se nós estamos efetivamente alinhados dentro de nós de que o nosso desejo de salvar o outro não é um mero reconhecimento, não é pura e simplesmente ali uma pontinha de narcisismo, não é um jogo psicológico, e nós também não estamos enredados no jogo psicológico. Se essa dinâmica que está se estabelecendo é para alguém que precisa, sabe que pode mudar e está com dificuldade de dar esse passo, e nós estamos imbuídos desse sentimento de efetivamente transformar a vida dessa pessoa, que seja então como adultos, como pessoas responsáveis pela nossa vida e dando ao outro a chance de ser adulto e ser responsável pela própria vida também, porque esse é o maior presente, além da qualidade da nossa presença, o maior presente que nós podemos dar para outra pessoa é tratá-la na sua integralidade, na sua inteireza. Então, essa foi a nossa reflexão dessa noite. Estou muito feliz de ter estado aqui com vocês. Agradeço mais uma vez pela presença e até a nossa próxima semana.